Mas qual que é a melhor análise para day trade? Existem duas grandes escolas dentro do mercado, duas grandes técnicas, análise técnica e leitura de fluxos. E tem duas técnicas que eu utilizo e que eu trago e trabalho dentro do mercado, que não é muito utilizado por pessoa física, é um pouco utilizado pelos institucionais, pelos grandes players, que é a análise macroeconômica e a análise quantitativa. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre a análise técnica, leitura de fluxo, a análise quantitativa e a análise macroeconômica. Primeiro eu tenho alguns livros aqui, ó, Ciclo de Mercado, Dominando a Análise Técnica, Macroeconomia, Axiomas de Zurich, O Homem que Decifrou o Mercado Quant, um outro livro aqui sobre day trade. Teoria sobre mercado financeiro é o que não falta. Nosso mercado financeiro é gigantesco, mas a teoria é um pouco distante da prática, principalmente para nós que fazemos operações de curtíssimo prazo, que é o day trade. Operações rápidas com alto potencial de ganho. Não é fácil, são operações rápidas. E a escola mais difundida de todas é a análise técnica. A análise técnica, eu vou olhar o gráfico, eu vou olhar padrões gráficos, eu vou fazer a leitura do candlestick, formou um padrão, eu posso comprar ou vender baseado nisso. Eu olho para trás, quando eu olho para o gráfico, eu estou olhando o passado para tentar antecipar alguma tendência, antecipar o futuro. Não é que eu não uso análise técnica, eu uso sim. Eu uso para identificar uma tendência, tendência de alta ou tendência de baixa. Quando eu olho o gráfico, fica muito mais fácil identificar a tendência. Então, o gráfico serve como referência visual. Mas para tomada de decisão, para comprar e para vender, para apertar o botão, eu não uso análise técnica. Mas funciona? Funciona, é ok. Conheço pessoas que utilizam. A segunda técnica, que é bem difundida, é a leitura de fluxo, é o fluxo de ordens. Então, quando eu compro, quando eu vendo, quando um grande player vai agredindo o mercado, vai comprando, vai vendendo, eu vou fazendo ali a leitura do Times in Trades, do book de ofertas. São duas ferramentas muito importantes para quem faz o tape reading ou a leitura de fluxo. Você utiliza, Altino? Cara, quando eu compro, eu gero um fluxo. Quando eu vendo, eu gero um fluxo. Quando eu apregou minha ordem, é o book de ofertas. Mas eu uso para a tomada de decisão final, para o clique final? Não. O que eu uso do fluxo com mais intensidade? Posição do estrangeiro, posição dos bancos e agressão. Isso eu uso dentro do sistema Quant. Então tá vendo que eu usei um pouquinho de análise técnica, eu usei um pouquinho do fluxo. Uma técnica não exclui a outra. Mas o que eu utilizo mesmo para tomada de decisão? Eu utilizo análise quantitativa e análise macroeconômica, que essas duas escolas é o que eu vou focar nesse vídeo aqui. É difícil alguém utilizar essas escolas. Por isso que eu deixei elas para o final, porque são as mais importantes. E é que eu utilizo. Eu sou Altino Júnior, eu tenho mais de 12 anos de experiência dentro do mercado e eu realmente acompanho o fundamento do mercado. O que é o fundamento? É o contexto para a tomada de decisão. Eu olho a economia real, eu vou acompanhar os juros, as bolsas mundiais, as commodities. E quando eu olho esse contexto, eu começo a falar sobre macroeconomia. Macroeconomia é olhar a economia de um país, a economia mundial para tomada de decisão. Então, olhando os Estados Unidos, eu vou antecipar a demanda do Brasil. Por quê? A Bolsa Americana abre antes, o futuro americano abriu, e o que acontece lá, eu entendo que vai acontecer no Brasil. O que acontece na Europa, eu entendo que vai acontecer no Brasil. O que acontece na China vai refletir no Brasil. Essa relação ou essa correlação eu utilizo para fazer um panorama pré-mercado, por exemplo. Eu olho as ações brasileiras negociadas lá na Bolsa dos Estados Unidos, que são as ADRs. Então, quando eu olho a ADR da Vale, a ADR da Petrobras, a ADR do Itaú, a ADR do Bradesco, essas ações negociadas lá nos Estados Unidos, às 9 horas da manhã, vão dar a direção do mercado à vista aqui no Brasil, que vai abrir às 10 horas. Tá vendo como eu tô conseguindo antecipar? Eu não tô olhando para trás, eu tô olhando para o presente, eu tô olhando para o agora e tô antecipando essa demanda.
Um outro contexto que eu acompanho muito é as taxas de juros mundiais. Quando eu olho a taxa de juros dos Estados Unidos, quando eu olho os juros aqui no Brasil, que são os DIs, o juro futuro, isso me dá uma sensibilidade muito boa, se a bolsa é para cima ou se a bolsa é para baixo. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre macroeconomia, sobre análise quantitativa, aqui embaixo eu deixo o link para você falar direto no meu setor comercial, onde você pode adquirir um curso do Altino, investir num curso para você aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento, melhorar sua análise técnica, melhorar sua análise de fluxo ali, introduzindo uma análise quantitativa, introduzindo um panorama macroeconômico dentro do seu operacional, é muito importante. Continuando, a última análise, a análise quantitativa, eu faço centenas de cálculos em tempo real para tomada de decisão. Então, eu olhei os juros, olhei. Agora eu faço outros cálculos com juros ali, matemáticos, estatísticos, para saber a projeção do mercado, para saber onde o mini índice abre, onde o mini dólar abre, qual que é a projeção futura do mini índice, qual que é a projeção futura do mini dólar. Cálculos quantitativos feitos ali por sistemas, para quê? Para antecipar esse grande movimento de mercado. Então, quando eu tenho o preço justo, a paridade, a curva completa de juros, eu consigo olhar para o mercado de forma quantitativa e eu consigo entender a direção do movimento. Para ficar um pouquinho mais fácil para você, imagina essa caneta. Essa aqui é a caneta do iPad, onde eu estou fazendo o esboço aqui do vídeo. Imagina que essa caneta, eu quero te vender ela, tá? Quanto custa essa caneta? Ela é uma caneta do iPad, é fabricada pela Apple. Se eu te falo assim, olha, eu tô te vendendo essa caneta por R$ 5.000, o que você fala? Não sei, você não sabe o preço. O que você vai fazer? Você vai consultar o preço. Você olha na internet e vê que essa caneta é R$ 900. Você fala assim, não, Altino, R$ 1.000 tá caro, não vou pagar, porque na internet tem 900, certo? Porque você tem uma ancoragem. Agora, se eu te falo assim, olha, essa caneta eu te vendo a R$ 500, você fala assim, opa, R$ 500 tá barato. Se ela original na loja custa 1.000, você tá me vendendo a 500, eu pago. Então é isso que é o preço justo. Tem como você saber o preço justo do índice do dólar. Então fica muito mais fácil quando você usa cálculos matemáticos para tomada de decisão dentro do mercado. E é isso que eu faço. Tá distorcido, tá barato, eu compro. Tá distorcido para cima, tá muito caro, eu vendo. Simples assim. Eu tenho uma ancoragem de preço, que é o preço justo. Eu tenho ancoragem de juros, que é a curva de juros, o DI, posição dos estrangeiros, posição dos bancos. Toda essa informação, mais o macro, vai me dar ideia de curto prazo para tomada de decisão. Uso um pouquinho de análise técnica, uso um pouquinho do fluxo, mas a base do meu operacional é a análise quantitativa, é o sistema quant que eu desenvolvi e a análise macroeconômica para fazer um panorama mundial. As bolsas ao redor do mundo, elas seguem a mesma direção. Então, se eu tenho o sistema quant, o micromomento mostrando a direção alinhada com o macro, é a melhor operação. Quer conhecer um pouquinho mais do meu operacional? Aqui embaixo eu tenho um link para você falar direto com o comercial. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like e de compartilhar esse vídeo. Altino Júnior na área, vamos juntos, valeu!